Fala comigo, turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Para você que ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Carlos André e você está no canal do Profeta. Vamos juntos analisar o mercado da nossa quarta-feira, dia 6 de dezembro. Então, vem comigo. Turma, quarta-feira que tá com cara de sabadão, tá? Escocês, inglês e a última rodada do Brasileirão. Então já pega uma pipoca, senta aí, relaxa, porque vamos cravar muita coisa nessa quarta-feira. Começando com o Celtic contra a Hibernia, mas antes não esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal pra gente continuar crescendo, beleza? E é isso. Celtic contra Hibernia. O Celtic vem aí de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Teve uma vitória de virada, que foi até interessante. Consegui pegar algumas oportunidades por 3-1. Aqui não tem muito o que fazer. Celtic para vencer. Mercado de gols também interessante. E mercado de escanteios também. Mas eu prefiro a vitória seca, que dá para fazer uma tripla com essa cotação. E o jogo é às 4h45, tá? E às 5 horas, Yurts contra Rangers também pelo escocês. Vitória do Rangers a 1,55. Tá pagando bem, mas eu prefiro isso aqui, ó. Veio na função criar aposta. Lembrando, eu uso o layout da Betano, mas você pode fazer pela Betano, Estrela Bet, Novibet, pela casa que você preferir. E outra coisa, já que eu falei disso, não esquece, entra no nosso grupo grátis, que tá rolando alavancagem, tá rolando bilhete todos os dias, tá rolando bingo. E tudo isso você encontra no link da bio. O Rangers um empate com margem gol e meio na partida. Para mim tem mais valor do que a própria vitória do Rangers, tá? Vai dar uma odd de 1,40, que tá bem próximo da odd da vitória. Mas se o jogo terminar 1-1, a gente consegue ter esse green, beleza? Prefiro nesse modelo do que na vitória do Rangers, porque o Yurts é um time chatinho da Escócia e ele tem complicado a vida do Rangers nos últimos anos. Saindo do escocês, vamos para a Premier League. Lembrando, também tem Copa da Alemanha nessa quarta-feira, mas eu não quis trazer porque Copa é uma parada que os times às vezes preferem dar mais atenção lá para as quartas ou semifinal. Por isso eu não trouxe aqui para vocês, beleza? Mas também é interessante para quem quiser trabalhar no ao vivo. Brighton contra Brentford, dois times que estão jogando futebol interessante nessa temporada na Premier League. O Brighton vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Brentford, 3 vitórias e 2 derrotas. São dois times que têm um bom ataque, são dois times que têm jogadores interessantes. Inclusive jogadores esses que assim que terminar a temporada provavelmente vão subir para o Tottenham, Manchester City, Newcastle, United. É isso que acontece, né? Quando tem alguns jogadores que se destacam nesses times de meio de tabela. Mas voltando aqui, é um jogo bom pra gente ver gols, tá? O mais de 1,5 gol a 1,21 é uma boa. O ambas equipes marcam ou mais de 2,5 a 1,37 também é uma boa. Fiquem nesses dois prognósticos no ao vivo. Se você vê que dá para trabalhar em gols no HT, trabalhe também. Esse jogo é às 4h30. Fulham contra o Nottingham Forest. Aqui temos o Nottingham Forest brigando para não cair. Temos o Fulham, que vem de 2 vitórias e 3 derrotas. Jogou muito bem o último jogo contra o Liverpool. Fez 3 gols no Liverpool. E nos acréscimos, o Liverpool virou, né? Com 2 golaços. E é o seguinte, Fulham em casa, para mim, ele não perde para o Nottingham Forest, tá? Então a chance dupla casa a 1,30 é uma boa pegada. Fulham, para mim, é um time que é superior ao Nottingham Forest, tanto em elenco, quanto em estilo de jogo, quanto no que já propôs nessa temporada. É um time que consegue agredir mais o seu adversário. Por isso, Fulham ou empate a 1,30 para mim tá de bom tamanho. Sheffield United contra Liverpool, 4h30 da tarde também. São todos os jogos do mesmo horário. Aqui é chover no molhado. Liverpool para vencer a 1,21. Para mim, ele vence. Liverpool está muito focado, tentando buscar esse título da Premier League. Vai brigar até o final com Manchester City e Arsenal. O Sheffield United provavelmente é um time que vai cair de divisão. São 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória nos últimos 5 jogos. Por isso, a vitória do Liverpool é uma boa opção. Aston Villa contra Manchester City. Aston Villa é o 4º time da Premier League, né? Tá jogando muito bem. Tá na frente de Tottenham, de Chelsea, de Manchester United, de Newcastle, se não estou enganado, acho que são esses times. Em primeiro lugar, Arsenal, City, Liverpool, é isso mesmo. E Aston Villa. Aston Villa que precisa manter o ritmo para conseguir sonhar com o G4, mas vai pegar o Manchester City. O que me deixa curioso nesse jogo é que a odd do City está 1,70. A gente não costuma ver o City jogando a 1,70 na Premier League. Por isso, entrada seca na vitória do Manchester City é uma boa pegada a 1,72. Se você quiser ir na chance dupla fora para trazer mais valor e mais segurança a 1,24, também está de bom tamanho. Mas para mim, a vitória do City é importante e é interessante. A não ser que quando você veja a escalação não tenha Doku, não tenha Haaland, não tenha Rodri, aí beleza, aí é justificável. Mas com o time titular, o time completo, City na cabeça, beleza?
Esse jogo é às 5h15 da tarde. E para finalizar a Premier League, para a gente ir para os jogos do Brasileirão, temos Manchester United contra Chelsea, clássico, jogo de time grande, jogo de duas camisas pesadas, mas são duas equipes que não estão bem na temporada. E o United soma 2 derrotas, 2 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos, e o Chelsea 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota também nos últimos 5 jogos. O Chelsea até que deu uma acordada, começou a jogar um futebol mais interessante, venceu o Brighton por 3-2 na última rodada, enquanto o Manchester United perdeu para o Newcastle. Newcastle é uma pedra no sapato do United agora, né? E aí, para esse jogo, a gente pode ficar de olho no mercado de gols, tá? Mais de 1,5 gol a 1,22, para mim, tá de bom tamanho. E agora, meus amigos, é hora de separar os homens dos meninos. Campeonato Brasileiro, eu trouxe 4 jogos, tá? Não quis trazer tudo, porque também tem alguns times que não estão brigando por tanta coisa assim, tem alguns times que já estão de férias, então eu trouxe somente aqueles times que a gente vai ver jogando realmente para ganhar. Vasco da Gama contra Bragantino. Seguinte, o Vasco só precisa de um empate para garantir. E eu tô abrindo aqui o meu celular para a gente não ficar falando besteira, né? Até porque tem muita coisa envolvida, mas o Vasco, se eu não tô enganado, só precisa realmente de um empate para não cair, porque o Bahia perdeu para o América Mineiro uma rodada antes. Vamos lá. Se o Vasco empatar, ele vai para 43. Se o Bahia vencer, vai para 44. Então não, o Vasco joga pela vitória, tá? Lógico que o Bahia vai ter uma tromba um pouco mais complicada para resolver, que é contra o Atlético Mineiro, brigando por título. Mas vamos jogo por jogo. Vasco joga pela vitória. Caso ele empate, ele vai ter que torcer ou para a derrota do Bahia ou para o empate do Bahia. Então o Vasco aqui tem que ir para cima. Vasco para vencer a 1,80 é uma boa. Porém o Red Bull Bragantino, ele já está classificado para a Libertadores. Ninguém tira mais a vaga do Red Bull Bragantino. Podemos ter aqui um time querendo muito e outro time só indo cumprir tabela depois de uma temporada tão longa e desgastante como foi o Bragantino, ainda mais por ter chance de títulos em alguns momentos e ter uma caída muito grande na reta final. O Bragantino nos últimos 5 jogos somou apenas 4 pontos e era um time que vinha muito bem, enquanto o Vasco também deu uma queda, mas somou pontos nos últimos 5 jogos, somou 5 pontos, né? Foram uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Bom, eu acho que vai ser no São Januário. Deixa eu ver se já tem informação aqui se vai ser no São Januário. Exatamente, São Januário lotado. Vasco é um time que, quando a torcida chega junto, parece que os jogadores sentem, mas o time tá focado, tem jogadores muito experientes. Eu vejo o Vasco vencendo aqui e essa odd de 1,80 é uma boa. Mas eu prefiro ir na chance dupla a 1,22 para fazer bilhete. Se for fazer entrada única, aí eu trabalho na vitória do Vasco. Esse jogo é às 9h30 da noite. Santos contra Fortaleza. Santos está com 43 pontos. Bahia, 41, Vasco, 42. Então o Santos, ele joga pelo empate. Se o Santos empatar, provavelmente ele não cai. Não sei a questão de saldo de gols. Mas também é mais um time que tem que vencer para não se preocupar com ninguém. E em outro lado, ele pega o Fortaleza, que tá de férias, né? Fortaleza nem vai, nem desce, não tem muito o que fazer, já está classificado para a Sul-Americana. Então aqui é mais uma vez chance dupla casa para o Santos. Com muito receio, com muito medo, mas a camisa deve pesar nesse momento de reta final, tá? Então teremos aí Santos ou empate a 1,27, que esse jogo é às 9h30 da noite também. Cruzeiro contra Palmeiras, Cruzeiro aí sim já não está mais rebaixado, garantiu sua vaga na Série A do ano que vem e vai pegar o Palmeiras vindo e querendo o título. O Palmeiras joga pelo empate, mas provavelmente poderemos ter aí uma vitória do Palmeiras para se sagrar campeão tranquilamente. Eu queria ver se o Mineirão vai... Acho que o Mineirão vai ser com casa cheia. Eu estava tentando ver aqui a informação se o Cruzeiro iria ser punido, mas parece que não. Acho que vai deixar para o ano que vem. Seguinte, turma, é um jogo duro, é um jogo complicado, mas é um jogo onde o Palmeiras vai querer coroar sua ótima atuação, que praticamente já é campeão. Aqui eu vou de Palmeiras um empate. Vou trabalhar sempre com empate, porque as odds estão permitindo isso, né? Cruzeiro, que lutou tanto, que batalhou tanto, já conseguiu a sua meta, que não era ser rebaixado. Então eu vejo um jogo mais focado pro lado do Palmeiras, por isso eu vou de Palmeiras um empate. Até porque, turma, mais uma informação lá, até porque se o Palmeiras perder, e vai que o Atlético Mineiro goleia o Bahia, ninguém sabe, futebol é loucura, então os caras não vão querer perder aquele jogo, tá? Falando do Bahia, Bahia contra o Atlético Mineiro, pra mim o Bahia está rebaixado, muito mais pelo que ele fez no jogo contra o América Mineiro e toda a temporada do que contra esse jogo do Atlético Mineiro, pelo simples fato do Bahia enfrentar o Atlético Mineiro precisando golear o Bahia. Então a diferença de elenco é muito grande,
A disparidade técnica é muito grande, a cabeça está diferente. O Rogério Ceni pegou os jogadores, deu uma bronca lá no meio de campo, no último jogo do Bahia em casa, acho que foi contra o Atlético Paranaense, que o Bahia levou um gol no finalzinho, foi isso mesmo. Então, são momentos diferentes e, mais uma vez, vou trabalhar a favor do empate. Atlético Mineiro, um empate a 1,34. Para mim, o Bahia vai ser rebaixado, tá? No máximo, o Bahia consegue um empate aí, e se conseguir um empate é muita coisa. Não vejo o Bahia vencendo o Galo, depois do Galo ter feito toda essa reta final de temporada, né? Meteu 2-1 no Goiás, depois disso, só goleada. 3-0 no Grêmio, 3-0 no Flamengo, 2-1 no São Paulo, beleza? Que foi um jogo difícil para o Atlético Mineiro, mas aqui, filhão, é Atlético Mineiro, um empate. E antes de falar do jogo do São Paulo e Flamengo, vou soltar um super bingo lá no nosso grupo grátis, então entra no link para você conseguir pegar o nosso bingo focado no Brasileirão. E aí, para finalizar, São Paulo contra Flamengo, Flamengo já garantido no G4, que era o que Tite queria. Acho que o Flamengo não tem mais chance de ser campeão, tá? Se tiver, tem que golear também. Aqui é mais de 1,5 gol, beleza? Para sagrar a boa reta final de Tite, é de Tite, não do Flamengo. O Flamengo não mereceu, mas o Tite chegou, organizou a casinha e fez por merecer. E os últimos 5 jogos do Flamengo contra o São Paulo, 1-1, foram dos últimos 6 jogos, 4 bateram essa linha de mais de 1,5 gol. E é nela que eu vou, tá? Mais de 1,5 gol a 1,39. E aí, turma, para finalizar, vamos para o nosso bilhete pronto. Se você chegou até aqui, não esquece de conferir se deixou o like, se já se inscreveu no canal. E a nossa tripla é essa: Liverpool para vencer, Manchester City o empate e Vasco da Gama o empate, dando uma odd de 1,80. Lembrando, amanhã vai ter muito mais bilhetes, então entra lá no nosso grupo grátis. E é isso. Tamo junto, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.